Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui na TV Jornal e obrigado a você também que é leitor da nossa Gazeta de Limeira, acompanhando diariamente as nossas sessões, colunas, enfim, todas as nossas informações também pela internet, também pelo Facebook. Aliás, uma dica, né? Muita gente acompanhando em tempo real, né? Fotografias, filmagens, né? Da Copa Gazeta categoria menor, nas categorias menores, essa Copa Gazeta que é essa fase que foi encerrada ontem, domingo. Já temos aí, daqui a pouco o Edmar passa os confrontos e a garotada que só volta a campo não essa semana, no outro final de semana, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. A Internacional avançou na competição, não conseguiu vencer o Linense aqui no Limeirão e enfrentará o 15 de Piracicaba. Mas a questão não é bem quem ganha ou quem perde, né? Há muito tempo a gente se debruça em torno dos horários dos jogos da Internacional e pintou a sugestão de fazermos essa noite uma enquete para você ganhar as novas camisetas da Copa Gazeta, edição 2017, você participando da nossa enquete, principalmente para você, torcedor da Inter, ou você de um torcedor de uma maneira geral. Que horário que você prefere? Sábado à tarde, sábado à noite ou domingo? Né? Se você fosse um dirigente esportivo, que horas que você colocaria e que dia que você colocaria os jogos no seu estádio? Sábado à tarde, sábado à noite ou domingo? Qualquer horário, pode ser domingo de manhã, domingo à tarde, enfim, mas no domingo. Participe da nossa enquete ligando aqui para a TV Jornal, 3404-5659, 3404-5650, 3404-5655. Mande também sua mensagem pelo WhatsApp 996997000, 996997000, que também é o WhatsApp da seção Dois Toques da Gazeta de Limeira, assinada pelo gloriosíssimo Denis Suidetos. Tá bom? Participe da nossa enquete, concorra então às novas camisas da Copa Gazeta, edição de 2017. Vamos então a todo mundo de olho lá no jogo do Palmeiras e Cruzeiro, né? Todo mundo aqui já debatendo, discutindo antes o que pode acontecer. O Corinthians pisou na bola novamente nesse final de semana. Falaremos sobre muito mais aqui no programa de hoje. Vamos começar com ele. O Edmar que está aqui, está meio, como é que eu diria? Está meio elétrico, está meio afobado ou está tranquilo, Edmar? Boa noite. Oi, boa noite, doutor Roberto. Boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. Tranquilo, doutor. É. Tranquilo. Que bom. Graças a Deus, tranquilo. Jogou muita cacheta no final de semana? Tranca, né? Tranca? É tranca. Ah, é tranca? Jogo. Jogou? Opa, direto, né? Eu fiquei sabendo que você já foi chamada de Silvana, é isso? Como? Silvana? Por quê? Não é Silvana lá da novela, aquela mulher que teve que fazer um tratamento? Ah, a Lilian Cabral. Né? A Lilian Cabral? Eu não assisti essa novela, Você não por isso que eu pulo, né? Eu assisto uma novela das 9, depois eu pulo, aí assisto a próxima. Ela teve que participar do grupo de ajuda, dela né? É poker, né? Então, acho que é poker, né? Que é o dela, não é qualquer coisa. Ah, não. O cara começa assim. Nosso lá é 10 contos só. Mas começa assim. Não, assim. Não, lá a turma é só 10. É 10 e uma partida demorada, né? De 3 mil pontos. Ah, 3 mil pontos. Eu tenho uma estatística, né? Eu ganho mais que eu perco, então tá bom, né? Ah, você faz estatística dos jogos também? Que bacana. Eu tô com 44 vitórias e 31 derrotas. 31, tá bom, tá né? bem, tá bem. Tá bem. Daqui a pouco você vai ficar que nem o Carilho, né? Não, tá se aproximando o número de derrotas das vitórias, né, doutor? Mas vamos lá com essas manchetes. Vamos lá. Primeiro que o Neymar disse que tá arrependido de ter ido pro Paris Saint-Germain. Bem feito. Bem feito. Falou que tem saudade da Espanha, que o ambiente que ele esperava não é o mesmo. Isso ele confidenciou para amigos próximos que automaticamente passaram para a imprensa francesa, né? Disse que se ele pudesse voltar no tempo, ele não teria jamais saído do Barcelona, que ele esperava um campeonato mais difícil, que ele acha o campeonato francês muito fácil. Quer dizer, tudo que a gente já previa, né? E o Neymar estaria triste, mesmo sendo milionário, mas eu sempre digo, né, que o dinheiro não traz tanta felicidade assim. O Neymar está sendo uma prova dessa. Doutor Galvão Bueno disse que se aposenta após a Copa do Mundo da Rússia, mas vai continuar como comentarista. Comentarista no Catar. Eu vi isso aí, é impressionante. Ele não quer largar o microfone, né? De jeito nenhum, quer continuar trabalhando na imprensa. O sonho dele é narrar um título do filho ainda, né? Isso. Filho. Né? Na Stock Car, né? É isso? É na Stock Car ou no futebol? Não, tem uma categoria turismo, que o filho dele foi convidado para correr. É, grande Galvão Bueno. E ele não foi campeão do mundo, ele foi campeão sul-americano. Ah, perfeitamente. Doutor, sobre o Campeonato Amador, destaque para a vitória do Rubro Negro sobre o Império por 4-3, uma grande final da segundona, uma das finais mais emocionantes que eu acompanhei, foi a preliminar do Pradão. Por ter vencido o primeiro jogo por 2-0, o Império foi campeão. Até os 40 do segundo tempo, estava 4-2 para o Rubro Negro. O Rubro Negro estava sendo campeão. Teve um pênalti para o Império, o Jezinho mandou por cima e na cobrança do escanteio, depois de 2 minutos, o Jezinho marcou o gol do título. Quis o destino que fosse ele
o herói do Império, que agora ganha também uma vaga para a Copa Gazeta, vai pegar o Estoril na partida eliminatória, né? Então vai ser um grande jogo, com certeza. Destaque neste jogo, doutor, para o gol olímpico do Vander. Vander foi lateral esquerdo do Independente, marcou um belíssimo gol na cobrança de escanteio para o rubro-negro, e com 1 minuto de jogo o Lille marcou um golaço de falta. Quer dizer, o jogo dos gols bonitos, 4-3, placar do jogo em favor do rubro-negro. O Império acabou sendo o campeão. Olha a vontade do João Valdir para puxar a saidinha do Roberto Martins para falar que está 1-1 o jogo. Ele tá desesperado ali para passar o placar. Palmeiras empatou? Pro Roberto. Engano, senhor. Boa noite. Antes de mais nada, boa noite. Não, o Denis que me cutucou. Sim, você tá desesperado. Eu nem vi o lance. O Denis que me cutucou aqui para falar pro Roberto. Você abriu um sorriso, eu acho gozado. Você é corintiano? Olha lá, fez o segundo. Não, eu acho que esse aí é o primeiro. Não, esse aí é o primeiro que está atrasado aqui na imagem. Então tá bom. Doutor, aí depois, logo em seguida, nós tivemos a decisão da primeirona. E o Serrano, que tinha vencido o primeiro jogo por 6-1, acabou confirmando o título, vencendo o Estoril pelo placar de 3-2. O Serrano entra direto na fase semifinal da Copa Gazeta e pega o ganhador de Santa Cruz e Abílio Pedro. Jogão, os dois, né, que decidiram a Copa Gazeta do ano passado, agora fazem uma partida eliminatória. O Estoril, vice-campeão, pega o Império, campeão da segundona, e o Centro Rural, terceiro colocado, pega o Nogueira, campeão da terceirona. 3 grandes jogos, né, Diego? Nossa, maravilhosos, né? E para fechar, doutor, sobre a Internacional, né? A gente já comentou, a Inter pega o 15 de Piracicaba no mata-mata. A Internacional faz o primeiro jogo sábado, 19 horas, no Barão da Serra Negra, e a Inter não vence lá desde 2006, quando o Pintado era o treinador da Inter, e o Leão venceu por 1-0, o gol do zagueiro Alex Pinho. E a última vez que a Inter jogou lá, tomou de 4-1. Foi no mata-mata da Copa Paulista, o técnico era o Betão Alcântara, e o 15 acabou eliminando a Internacional. Nesta fase, não há vantagem da Inter jogar por 2 resultados iguais. Certo. Nesta fase tem pênalti. Ou seja, o 15 ganhou de 1-0 no Barão, a Inter ganhou de 1-0 aqui no Limeirão, pênalti. A Inter perdeu de 1-0 no Barão, ganhou aqui de 2-0, a Inter se classifica. Então tem diferença de gols. Diferença de gols. Mas não tem 2 resultados iguais. Gol fora também não vale mais. Também não, em favor da Inter. Seria aquele jogo de 180 minutos? Sim, sim, vai ser um duelo complicadíssimo. E a Inter que deixou de vencer o Linense, né, doutor? Quer dizer, quase perdeu e depois deixou de ganhar. Saiu atrás, placar de 1-0, gol do Davi de falta. Já até tem os gols da partida. O Rogério Abreu acabou nos fornecendo novamente os gols, doutor. E a gente vai acompanhar aqui nas imagens da nossa TV Jornal os gols desta partida. O empate 1-1 entre Linense e Internacional. Tá aí o gol de falta do Davi, 47 minutos do primeiro tempo. Parece que ele colocou com a mão, doutor. Não teve chance para o Rafael Pinho. Uma cobrança perfeita de perna direita, por cima da barreira. Gol do Linense. O Rafael Pinho fez 3 milagres no segundo tempo, um deles de mão trocada no chute do Guilherme. Agora o empate, lançamento do Moisés, o Wesley ajeitou de cabeça e o Lucas Douglas emendou de primeira na pequena área. Acabou marcando mais um gol importante para a Inter. Pena que tomou o terceiro amarelo, não enfrenta o 15 no Barão da Serra Negra. Tá aí o gol de empate, o gol do Lucas Douglas. Aí, doutor, o goleiro Igor acabou sendo expulso, colocou a mão na bola, evitando o segundo gol da Inter do Lucas Douglas. E mesmo assim, com o zagueiro Marcelo Bispo indo para o gol, a Inter não conseguiu marcar o segundo gol e desta forma o 15 de Piracicaba entrou no caminho da Internacional. Se a Inter vence, pegaria a Portuguesa. O que o professor João Valim falou a respeito desse resultado? Doutor, ele gostou da classificação, não gostou, obviamente, do resultado. Eu acredito que no semblante do João Valim, ele preferia pegar a Portuguesa. Eu acho que Inter e Portuguesa daria um jogo mais aberto. A Inter gosta de jogar em campão, o Canindé é um baita de um campão. Mas, enfim, vem o 15 de Piracicaba, é o atual campeão da Copa Paulista, é um adversário muito difícil, mas a Inter, se apresentando bem fora de casa, ela tem condição de avançar. Muito bem. Vamos torcer. Bem. Então, só para atualizar o torcedor que está acompanhando um olho no gato e outro no peixe, o Verdão começou perdendo de 1-0, gol contra, né? Impedido. O lançamento do Diogo Barbosa, ele estava impedido, ele cruzou e o Juninho marcou contra. E agora o Borja deixou tudo igual. Deixou tudo igual. Para a tristeza do meu cartola, que tem o Fábio no gol. Não tá, mas tá na cara. Eu arrisquei, fui kamikaze. Bom, você tem depois os confrontos das categorias menores da Copa Gazeta, daqui a pouco a gente já passa. Perfeitamente. Né? E mais uma vez, muito obrigado, os nossos agradecimentos aí aos responsáveis pelas praças esportivas, que novamente cederam esse nobre espaço, né, para a realização da Copa Gazeta, o Limeira Futebol Clube, o Jardim São Paulo também, o Santa Cruz, ao Sindicato dos Papeleiros, né? Tá faltando um, não, acho que foram esses 3 mesmo, porque o
O Limeira teve jogos no sábado e no domingo. Exatamente. No domingo também. Então, os nossos agradecimentos, mais uma vez, contamos com a colaboração de muita gente para realizarmos a Copa Gazeta. Santa Adélia também. Não, mas não esse final de semana. Não, mas no geral. Anterior, não, mas também nos ajudou, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, Roberto, então, seus destaques. Boa noite. Boa noite, Beto, a todos os nossos companheiros, a todos os nossos telespectadores. Você vê como é o futebol, né, Beto? Egídio e Borja. Um cruzamento primoroso do Egídio e gol do Borja. Você vê que uma mudança de treinador, sem dúvida, o que faz bem observado, plantel, bem né? observado. O Egídio, que estava para ser descartado do Palmeiras, eu acho que não. Para mim, sempre foi um bom jogador e um cara com personalidade. Acabou dando um lançamento primoroso para a área e o Borja acabou fazendo o empate. Roberto, anteriormente, né, o Corinthians, a semana passada, tinha 75% de chance de levar o campeonato. E depois da derrota da Ponte, parece que saiu o segundo, não saiu, não? Não. Agora, com a derrota da Ponte Preta, passou para 65%. Sim. E é óbvio que essas piadas, esses comentários que choveu hoje, mas eu ainda acho que o Corinthians tem um jogo primordial, que é contra o Palmeiras, no próximo domingo, né? E vale recordar que quando o Palmeiras precisava ganhar em casa no primeiro turno, acabou perdendo 2-0. Agora o Palmeiras, de novo, precisa ganhar, e lá no Itaquerão. Então, o Corinthians ainda tem uma grande vantagem. O único problema é que o Palmeiras está numa ascensão, se passar hoje pelo Cruzeiro, porque também se não passar é um balde de água fria, né? E o Corinthians está numa descendente, né? O Palmeiras enfrentando o Mano, que gostaria que o Mano fosse o treinador em 2018, e o Mano acabou assinando com o Cruzeiro por mais uma temporada. Teve um gol do Palmeiras agora anulado. Mais um anulado. A arbitragem vai falar que é corintiana nesse jogo. Porque quando estava 1-0 já do gol impedido, parece que teve um gol do Mike também. Eu não vi sobre o gol do Mike. Parece que teve um gol do Mike também, que também não sei se estava impedido ou não. E o Carrilho, Beto, que depois dessa derrota da Ponte Preta, foi o primeiro momento que o trabalho dele está sendo questionado. E realmente, quando você pega um treinador jovem, na hora que você mais precisa, na hora que o jogador precisa daquele ombro amigo, o treinador pesa muito, né? E vai acontecer isso com o Carrilho, vai acontecer com o próprio treinador do Palmeiras, quando aliás, eu chamo a atenção, você que é uma pessoa tão experiente no futebol, você sabe de um detalhe das entrevistas que eu tenho acompanhado. Não sobretudo as entrevistas são publicadas pelos veículos, pela mídia impressa, como a gente chama, mas os depoimentos que ele dá no rádio, na televisão, ele me parece uma pessoa que não é muito flexível, Roberto. Eu não sei, exatamente, ele tem um ar assim, ele é daquele jeito, ele pouco sorri, ele não é um sujeito, né? Se você compara Tite de um lado, né, e Carille do outro, eles conviveram muito, o Tite sempre muito amistoso, falava mais, falava fácil e tal, e ele não, sempre sério, sempre focado. Acho que ele não tem essa maniabilidade nesse momento que é necessário para o Corinthians, que psicologicamente está abalado. Talvez ele não tenha essa cancha, ele não tem essa cancha e essa experiência ainda. O próprio jogador sabe, né? A quem nós vamos recorrer nesse momento? O jogador, a gente sabe que jogador, o futebol está aí, a Internacional como exemplo, é mais ao lado psicológico da coisa do que o futebol. 50%, 60%, 70% do campeonato é o psicológico, é o que entra na cabecinha do jogador. E quando chega esses momentos decisivos, o treinador de peso tem um grande peso perante o plantel. E vai acontecer isso com o Palmeiras, do treinador que está aí, recentemente pegou o Palmeiras, e está acontecendo com o Carrilho agora. Falta ainda essa cancha de dar aquela mudada, de falar o que nós vamos mexer agora, né? Porque com certeza ele vai chegar lá no treino, alguma coisa, ele vai tentar dividir essa responsabilidade com o jogador. Aí o jogador pega a fraqueza do treinador, porque o treinador tem que chegar
uma nova posição. Ele vai chegar, o que nós temos que fazer, o que está acontecendo, aí já mostra a fraqueza. Falando em contratações, Beto, o São Paulo está atrás do Kaká para 2018 e o Santos atrás do Diego e Robinho. O Santos está apostando bastante que terá essa dupla, Diego e Robinho, em 2018. Então, saiu, a semana passada foi os comentários sobre treinadores e essa semana aí sobre as contratações desses veteranos aí. O que você acha? Aliás, então, só para encerrar, o que você acha dessas, como é que eu posso denominar isso, né? Esses insides desses dirigentes que muitas vezes sonham em ver aquela dupla que foi embora de novo depois de 10 anos. Eu acho uma aberração, o dinheiro não é deles. Também acho. O dinheiro não é deles. Aquilo, o futebol tem que se tocar de empresa. O que foi, né, Roberto? O que foi. Sabe, se você trouxer um jogador... Por exemplo, o São Paulo trouxe um Hernani, que o São Paulo, na minha opinião, só não caiu esse ano, porque trouxe o Hernani em grande fase, né? Pegou aquela liderança que era do Rogério Ceni e segurou o Rojão e está mantendo o São Paulo em alto nível. Mas é um jogador que se cuidou, é um jogador que muito difícil de se machucar, um cara que não é da noite, enfim, um exemplo de profissional, assim como foi o Rogério Ceni. Eu vejo assim o Hernani. Até estão falando que o Hernani merece um lugar na seleção já. Mas trata-se de um grande... Então é uma contratação incisiva, né? Trazer esse jogador para dar um equilíbrio no time. Agora, Diego, Robinho, Kaká, gente, o dinheiro é de vocês. O clube precisa revelar o jogador. O clube depende de venda dos jogadores. O que você vai fazer com Diego, Robinho e Kaká? Para com isso. Perfeito. Também assina embaixo. É meu pensamento assim como também. O Valdívia voltou para o Palmeiras, né? Na segunda estada lá. A gente percebe, não fica difícil. Tá certo. O próprio Cuca voltou para o Palmeiras, também não deu certo. Esse nem me fale. Esse nem me fale. Tem razão, tá bom. Muito bem, hora e vez dele, do nosso querido pequeno notável, João Valdir Moraes, o homem que é feito de carne e osso. Muita gente duvida, mas ele é sim feito de carne, aliás, ultimamente um pouco mais de carne do que de osso, mas faz parte do jogo. Afinal de contas, está se cuidando. Acho que não é muita carne, não. Vamos lá, é mais gordura. Boa noite, Beto. Um abraço aos amigos de casa, boa noite a todos. E, na verdade, Beto, em se falando, estou prestando atenção no que o Roberto estava dizendo aí, a chegada de novos valores no Santos, o Elano está assumindo, às vezes, de treinador no lugar do Lever Coupe. E eu acho que vai dar certo, até porque é um boleiro que fala a língua dos jogadores que lá estão. Senão, o gaúcho não daria certo lá no Grêmio. Então você acha que isso é regra? Todo ex-jogador é um grande técnico? Então. Não necessariamente, mas fala a língua daqueles jogadores que lá estão ou daqueles que atuaram com ele, no caso específico, o Elano. Então, eu acho que é mais ou menos assim. Próximo compromisso é contra o Atlético de Minas. Ele vai falar assim, gente, vamos ganhar esse jogo, por mim e tal. Vocês vão me dar uma força. Olha, você já sabe até o discurso dele, não? Não, a possibilidade, eu estou dizendo que eu faria. Não que ele vai fazer, mas ele vai dizer, é por mim esse jogo, é uma moral para mim, para que eu possa amanhã pensar em ser treinador. Estou vindo como vocês, como jogador, e de repente pode pintar uma possibilidade de eu continuar no cargo de treinador, vocês me ajudem. E, consequentemente, ajudando a própria equipe. Eu acho que vai dar certo o Elano no comando da equipe, até porque o Santos a diretoria disse que não está pensando em gastar dinheiro com outro treinador, não. Tá sim, João. Só, desculpa até interromper, hoje o Modesto Roma Júnior deu entrevista, o Elano só fica 7 jogos e um novo treinador assume no final de dezembro. Sim, mas 7 jogos não acabou. O Elano não fica como técnico do Santos, ele vai ter que passar por um curso para em 2019 ele provavelmente ser o técnico do Santos, mas descartado para 2018. É exatamente o que eu falei, os 7 jogos restantes é o que falta para terminar o campeonato. Então ele termina esse campeonato sem que o Santos contrate um treinador. Palavras da própria diretoria em que o Elano vai permanecer na condição de treinador. Bom, antes de você continuar, você que é um sujeito que também já foi chamado de João Lobo, né, porque você sabe dos bastidores que acontece. Cornetação, né? Imita a dona Leila no gol de empate do Palmeiras. O que ela fez lá no camarote? Ela levantou os 2 braços. Os 2 braços. Agora, o que mais ela fez ou falou, não sei. Não dá para Mas deu para a gente ver o que foi mostrado, que ela levantou os braços e vibrou, lógico, evidente, né? Nem poderia ser diferente. Então tá bom. Agora, falando do clássico Corinthians, depois desse jogo do Palmeiras, independente do que acontecer, já 41 mil ingressos foram vendidos para o compromisso contra o Palmeiras no final de semana. Casa cheia. Casa cheia. Eu acho que
deve chegar no máximo a 45 mil, né, Beto? Não vão colocar mais que isso. 41 já estão vendidos, mas há a possibilidade de 45. Eu acho que a lotação máxima lá é 46, né? Não é isso? 41, 42. Não, 43 quando é com time pequeno. Clássico, 41, 42 no máximo. É que eles deixam um espaço, né? A polícia exige um espaço em branco lá que é para separar as torcidas. Então, de qualquer forma... É torcida única. Então tá, 41 mil já está garantido. Tá bom, tá bom. Só? Por hora só. Muito bem, vamos vê-lo feliz. Obrigado. Passou aquela indisposição estomacal? Passou uns negócios meio estranhos, Roberto. É? Meu Deus do céu. O Roberto estava falando, aconteceu com você também, né, Roberto? Comigo agora é coceira. A bola tá coceira. Pelo amor de Deus, acho que todo mundo... Meu Isso aqui Deus. é um negócio horrível. Tem que tomar Meu cuidado. Deus do céu. Então tá, e a chuva? Tá... Chuva não, chuva é importante, Tá Beto. contento? Poxa vida, claro, contento e independente de qualquer coisa, aproveitando o gancho, o pessoal anunciando que os reservatórios da energia elétrica estão um tanto quanto na falta de água. Para isso subiu 43% a energia elétrica, o povo está batendo palma, né? Não subiu 43%. Foi o anúncio, pelo menos. 43%. Agora, daqui a pouco está chovendo demais, aí, ao invés de abaixar, aumenta de novo. Tá bom. Então tá bom, João Valdir. Meu caro, muito obrigado. Meu caro Denis Suidedos, boa noite, Denis, os seus destaques, por favor. Boa noite, doutor. Boa noite para quem está em casa. Boa noite para os amigos aqui. Eu tenho alguns... Tudo bem com o senhor, né? Tudo bem, eu tô vendo o César está se contorcendo, cara. É verdade mesmo, ele tá mais um pouquinho, ele não consegue dar o destaque. E o jogo está no intervalo. O jogo está no intervalo. Ô, doutor, eu tenho 2 destaques. Antes de falar do Independente, primeiro, a FIFA publicou no seu site há pouco que ela pretende mudar o panorama do Mundial de Clubes, que hoje é realizado no final do ano com o vencedor da Libertadores, da Copa dos Campeões e dos outros continentes, né, para fazer o Mundial de Clubes no sistema que é muito parecido com o da Copa Gazeta, que vai ser realizado agora a partir do dia 12 de novembro. E a intenção da FIFA, doutor, é extinguir a Copa das Confederações. A Copa das Confederações deixaria de existir e no lugar da Copa das Confederações um Mundial com clubes, com 24 clubes, nos moldes da Copa do Mundo e realizado de 4 em 4 anos. Então, para quem gosta de Mundial, né, um título que chama muita atenção, a FIFA deve mudar a partir de 2021 o sistema de disputa com 24 times em grupos e de 4 em 4 anos. Seria o super campeão, né, Denis? No sistema da Copa do Mundo. Eu só não sei como é que seria na relação das datas, né? Porque 24 clubes, grupos... Então ficaria um pouquinho complicado, mas a FIFA está pensando então em extinguir todo ano um campeão do mundo. O calendário brasileiro é próprio, né? Não é o calendário europeu, lá eles começam na metade do ano, aqui nós começamos no início do ano, quer dizer, é meio complicado. Não digo nada se até lá o futebol brasileiro, como gosta de copiar muito o europeu, não faça uma mudança de calendário, não duvido, para adequar. Né? Bom. Doutor, sobre o Independente, agora já com os presidentes eleitos, os presidentes empossados, o presidente, o Celini, o Carlos Celini e o Felipe Ghiseline, vice-presidente, foram até a Federação Paulista de Futebol, juntamente com o Nicola Barbato, que é o conselheiro que representa o clube até o final do ano, para se apresentarem à Federação Paulista de Futebol. Eles foram recebidos pelo Mauro Silva, que é um dos homens fortes lá da Federação Paulista. O Reinaldo Carneiro Bastos não estava presente no local, mas o Mauro Silva fez as vezes da diretoria. Inclusive nós publicamos no sábado essa matéria na Gazeta de Limeira, quem é assinante já acompanhou. E o negócio é o seguinte, a disputa do Independente e também da Internacional na Copa São Paulo de Futebol Juniores está arriscada. Os dirigentes do Independente ouviram dos dirigentes da Federação Paulista de Futebol que, por hora, Limeira está arriscada da lista de participantes da competição. O Independente, por conta do critério para participação. O Galo hoje está na 4ª divisão do futebol paulista. Então, além de não reunir critérios para disputar, ainda tem os problemas de documentação, as atas, aquela história que não tem fim. Então, o Independente, pelo menos por enquanto, é a informação do momento, dificilmente participará da Copa São Paulo. O César deve ter mais informações da Inter, mas de acordo com o que os dirigentes do Galo ouviram do presidente da federação, aliás, do Mauro Silva, é que a Inter talvez não participe por conta do Limeirão.
Segundo ele, a prefeitura não chegou num acordo aí, num consenso, então não dispute. Então, para quem estava esperando aí Inter ou Galo, ou até os dois no Limeirão, a coisa está difícil. Muito bem. Só isso, Denis? Só isso. Uma vez, tinha um carro, você já deve ter ouvido falar, chamado Brasília. Já. Já ouviu, né? Já. E a Brasília era um carro na época, né, Roberto? Motor atrás, todo mundo gostava, né? Motor atrás, né? O tampo do motor. Então, ficava um furdunço dentro da Brasília, porque era um barulho ensurdecedor. E aquele motor esquentava a Brasília inteira, era um negócio terrível. E uma vez eu fui a convite de um conhecido, que eu já conhecia um pouco o Rio de Janeiro. Ele falou: você não pode ir comigo no Rio de Janeiro? Eu falei: mas você vai com o seu carro? Eu vou de Brasília. E eu fui daqui até o Rio de Janeiro, era pista única ainda. A Dom Pedro, eu vou dizer uma coisa para você. A posição que o César está me lembrando muito demais. A posição que eu fiquei durante quase 9 horas. Porque ele está assim, se ele se mexer, a coisa pode crescer. Desanda. E você ficar quietinho. Então eu fiquei 9 horas com aquele ruído do motor. É para virar! Era o veículo da educadora antigamente, quando o da Fole era o chefe da equipe. Meu pai sofreu muito com a Brasília, né? Brasília era um carro sensacional. A Gazeta teve uma Brasília, de vez em quando a gente ia para São Paulo também, mas daí eu ia dirigindo, era diferente. Mas você ir no banco de trás da Brasília, quem foi sabe o que eu estou dizendo. Eu voltei, me permita, já aproveitando o assunto, Beto, voltando de Presidente Prudente, eu e o finado Flávio Barbosa fomos fazer Independente e era Corintinha de Prudente. Nossa, Imprudente. Imprudente. Meu Jesus. Com uma Brasília vermelha, que era aqui da Rádio Jornal. E o Zovico, se estiver vendo, ele vai se lembrar disso. O Zovico tinha o consórcio Bauru Ápice, lá em Bauru, e outro aqui em Limeira. E nós fundimos essa Brasília próximo a Cabralha Paulista. Puxa vida. Ali próximo a Bauru, coisa de 15 quilômetros de Bauru e Cabralha Paulista. E isso era 11h30 da noite. Olha. Não tinha a quem pedir socorro, não tinha celular, não tinha como entrar em contato com ninguém. Deixamos a Brasília fundida à beira da estrada, pegamos uma carona com um caminhoneiro, fomos até o próximo posto para entrar em contato com o Zovico aqui, para ele mandar um socorro para a gente na próxima manhã, ou seja, depois que amanheceu o dia. Olha. Isso aconteceu. Um amigo dele do consórcio lá de Bauru foi nos rebocar. Olha. Chegamos aqui no outro dia por volta de 1h. Olha. Isso, a família toda desesperada, não sabia o que estava acontecendo, né? E o finado Toninho da Engenhoca também deu a notícia de que nós não tínhamos chegado. E não sabia por quê. Olha lá. Aí, todo mundo, essa história já morreu, né? Já morreu, claro. Aí, quando a gente chegou em casa, foi um pânico geral, né? Não sabia o que tinha acontecido. Mas são histórias do futebol também. Sim, Brasília. Tá vendo? Brasília, verdade. História, verdade. Né, com a Brasília. Agora o César está mais relaxado, né? Deve estar... Ai. Boa noite, César. Tudo bem, Beto? Boa noite, um abraço aos amigos de casa. Estamos aqui preocupados, né? Está 1-1 lá no Allianz Parque. O Cruzeiro saiu na frente, o Palmeiras empatou, estamos preocupados. Mas está de boa, estamos tranquilos. Tá bom. Eu também viajei muito de Brasília. Com o Mano? Oi? Está preocupado com o Mano? Não, nem um pouco. Preocupado com a gruta. Eu estava preocupado ontem, né? Mas já foi. Eu também viajei nessa Brasília que o Edmar se referiu aí. Aliás, eu trabalhei com o pai do Edmar, né? A equipe educadora era da Vole, uma das equipes era o da Vole, o Edmundo e eu. E no final dos tempos, a Brasilhosa do Oswaldo, ela apodreceu o assoalho. Meu pai conta essa história. E tinha um buraco atrás. Então quem ia no banco, no caso eu, porque repórter, ou você vai no porta-malas, ou você vai atrás, né? Ou vai no bagageiro. Então ia o comentarista, o narrador na frente e o repórter atrás. E essa perua, ela tinha um buraco atrás no assoalho de um diâmetro mais ou menos de uns 70 centímetros. Nossa! Né? E a gente colocava uma chapa em cima do buraco. Então, e era comum isso nas Brasílias. Não sei porquê, mas era comum. Pista, assim, ela apodrecia muito o assoalho. Então, de vez em quando, indo para o interior, fazer Inter, fazer Independente, eu tirava aquela chapinha assim e via aquelas riscas amarelas, aquelas faixas amarelas da pista. Meu Deus do céu, né? Que sensação, hein? Quantas emoções, hein, César? Muitas. Mas você nunca ficou parado na estrada assim como fiquei, como o João sim, fiquei, Beto. Fiquei, não foi uma vez só, não.
a viatura deu problema de pane elétrica, né? Uhum. Parou tudo, apagou tudo, voltando em Araçatuba. 3h30, 4h da manhã, um jogo do Independente em 91 lá em Araçatuba. Nós estávamos voltando de uma pane na viatura, apagou tudo, outra vez o motor ferveu, e afinal de contas já são quase 40 anos nessa estrada, né? De rádio esportivo. Quem é que falava aí que o Elano vai ser técnico do Santos até o final do ano? Eu. Exatamente isso que vai acontecer. E sabe quem pode assumir o Santos no ano que vem? Nelsinho Batista, que ontem, numa entrevista ao programa do Milton Neves, na Rádio Bandeirantes, já definiu, já divulgou que estará de volta ao Brasil nesse final de ano. Depois de 14 anos trabalhando como técnico no Japão, Nelsinho Batista, portanto, volta ao Brasil no final deste ano, e o ano que vem está livre e solto aí para ser contratado por algum clube. E o Santos já deu um leve sinal de que o Nelsinho interessa sim ao time da Vila Belmiro. Antes de você prosseguir, eu gostaria que, antes que eu esqueça também, né? Se a gente vai ficando velhinho, esquece de tudo. Aquele palpite, se você fosse diretor do Corinthians, o que você faria nesse momento de crise? Eu teria trocado ontem à noite a comissão técnica do Corinthians. Eu teria. Eu sei que muitos são contra, mas eu teria. Por quê? Porque a gente vê nitidamente que o Corinthians está sem confiança. E que o próprio técnico, o Carrilli, também está sem confiança. Eu queria estar em São Paulo hoje, no CT do Corinthians, para ver como é que foi a representação do elenco corintiano. Deve ter sido aquele assim: boa tarde, tudo bem? Entra no vestiário para colocar a roupa de treino, ninguém olha para a cara de ninguém, aquele ambiente de velório, tá? Então, por isso que eu acho que nesse momento o Corinthians precisava assim trocar a comissão técnica. Está aí o Luxemburgo, que acabou de ser demitido pelo Sport Recife e está na praça, dando sopa. Que tal o Luxemburgo, num momento desse no Corinthians, para dar uma sacudida? Porque do jeito que está, o leite está azedando, não ganha do Palmeiras no próximo domingo e pode perder sim um campeonato. Eu penso assim. Perfeito, obrigado. É isso aí. Também falaram do Kaká no São Paulo. Eu ouvi uma entrevista ontem pela manhã, na Rádio Jovem Pan, e o locutor entrevistador foi o Nilson César. Ele entrevistou um diretor o presidente do São Bento de Sorocaba, e o São Bento tem interesse em trazer o Kaká para Sorocaba no ano que vem, porque o São Bento vai disputar a Série B do Brasileiro e o Paulistão. Como o São Bento tentou contratar o Adriano Imperador e o Paulo Roberto foi contra, então agora estão partindo essa atacada em cima do Kaká. Então não será nenhuma surpresa. Claro que o Kaká, entre São Paulo e São Bento, certamente o Kaká vai optar pelo São Paulo. Mas se não der negociação com a São Paulo, o São Bento está anunciando uma possível volta dele para o Brasil para jogar em Sorocaba. Agora à tarde, Beto e amigos, a federação definiu datas e horários dos dois confrontos de Inter e 15 e Inter na Copa Paulista. O primeiro jogo será sábado, às 19 horas em Piracicaba, 15 e Inter. O jogo de volta aqui no Limeirão, no dia 11, também um sábado, às 16h45. Eu não entendi por que 15 para 5, né, e não 5 e não às 4. Então está confirmado. Primeiro jogo, sábado, às 7 da noite lá em Piracicaba contra o 15. O jogo de volta em Limeira no outro sábado, dia 11, às 16h45 no Limeirão. Como disse o Edmar, Lucas Douglas é a única baixa da Inter. Tomou terceiro cartão contra o Linense e não jogará contra o 15 Piracicaba. Ainda sobre a Inter, o Leãozinho foi até São Paulo no último sábado e foi goleado pelo Palmeiras 4-0 pelo Sub-17. Como já havia perdido aqui por 1-0, perdeu lá, está fora, mas de qualquer maneira é uma campanha que merece elogios. O Leãozinho foi até demais na competição, né? Então, parabéns a toda a comissão técnica do Sub-17 da Inter. Perfeito, César, muito obrigado. Bom, vamos ao WhatsApp aqui. Eu colocaria sábado à tarde, Márcio Faria, participando também da nossa enquete pelo WhatsApp. Boa noite a todos, especial Edmar, meu amigo, sou o Cuco. Abraço a todos. Grande Cuco, é parceiro também do Fernandão Carvalho, jogou muito tempo bola com a gente. Grande Cuco, saudades do amigo, hein? Gente boníssima. Muito bem. Joga muito bem. No Paro Ímpar, quando a gente tirava, o Cuco era um dos primeiros a ser escolhido. Ah, é? Volantão dos bons. Mas não é tranca, então. Não, futebol. Parabéns, Serrano, vocês foram campeões do Amador. O Bilhão vai ser campeão da Copa Gazeta. Tia Lena da Fúria falando aqui, um abraço para todos. A
O Mané está mandando esse depoimento aqui. Deixa eu ver mais um aqui. Sábado à tarde também. Vamos ver mais um outro. Boa noite. O que vocês acham da torcida do São Paulo? Mesmo time mal, temos a melhor média de público. E Hernandes na seleção. Daniel Júnior. É isso aí, né, Roberto? Você já falou, fez a diferença, né? A contratação do deu o suporte que o São Paulo necessitava. Né? 8 gols ele marcou. O Hernandes até agora, desde que chegou ao São Paulo. 8? 8 gols. Então tá bom. Vamos falar um pouquinho de Copa Gazeta, gente. A Copa Gazeta, vamos conhecer os classificados para a semifinal da categoria Sub-9. Esses jogos foram realizados no campo do Papeleiro. Então é para lá que nós vamos agora acompanhar os gols, os melhores lances desta competição, que teve a sua fase, como eu falei, a sua fase classificatória encerrada nesse domingo. Daqui a pouco o Edmar passa os confrontos. Brasil Soccer e César Sampaio se enfrentaram, já sem chances de classificação, pela terceira rodada da categoria Sub-9. Com 2 a menos, o César Sampaio sofreu no campo dos Papeleiros. Foi literalmente uma chuva de gols, que começou logo no primeiro ataque. Felipe toca na saída de Luiz Felipe e abre o marcador. Brasil Soccer 1 a 0. Riquelme aproveita a sobra e faz o segundo. Não dava tempo nem para respirar. O terceiro do Brasil veio com Diego neste chute de longe. 3 a 0. No lance seguinte, pênalti bem marcado. Diego cobra bem e faz o quarto. No último lance do primeiro tempo, no toque de Diego, Davi marca o quinto. 5 a 0 Brasil Soccer. A segunda etapa começa com gol. Jogadaça de Diego para o gol de Matheus Soares. Não perca a conta, amigo. 6 a 0 Brasil Soccer. E tinha mais. Na bobeada da zaga, Luiz Miguel faz o sétimo. No escanteio, Lucas Cunha joga contra o Patrimônio. O árbitro, porém, dá gol de Felipe. 8 a 0. E cabia mais. Diego desvia após falta e faz o nono. E para fechar a conta, jogadaça de Diego, que faz mais um, o seu quarto no jogo, o 10º do Brasil Soccer. Fim de partida no campo dos Papeleiros. Brasil Soccer 10, César Sampaio 0. As duas equipes estão eliminadas da Copa Gazeta 2017. Lucas, infelizmente para vocês aí acabou a Copa Gazeta e com uma goleada, né? Nós chegou, nós tentou, mas não deu. Mas vale como aprendizado, né? No ano que vem, tentar se classificar para jogar de novo a Copa Gazeta. Sim. Apesar de não conseguir mais a classificação, aí um resultado surpreendente na última rodada, né, Diego? Sim. O que você achou do jogo aí? Foi muito fácil? 10 a 0? Foi fácil. Foi um pouco fácil. Jogar com 2 jogadores a mais facilita um pouco, né, para a vida de vocês. Já tinha feito 4 gols em algum outro jogo? Já. No jogo de fundo, ainda há esperança para o time do Atlético Paranaense, que precisava vencer o Tia Esportes para tentar se classificar também na categoria Sub-9. O primeiro tempo foi bastante amarrado, com poucas oportunidades para as duas equipes. Em uma delas, Dudu acerta este lindo chute na trave. Na sequência, ele mesmo pega o rebote e manda por cima. Primeira chance do Thier no jogo. A resposta do Furacão. Felete, porém, faz intervenção com os pés.
No lançamento de Vitor Neves, Riquelme não aproveita. A segunda etapa começa com esta jogadaça de Vitor Neves, que invade a área e é derrubado. Pênalti bem assinalado. Ele mesmo vai para a cobrança e marca. 1-0 Tia Esportes na frente. Na sobra, Dudu arrisca, porém sem direção. Na meta do Thié, Felete seguia tranquilo. O Thié Esportes aumenta o marcador. Riquelme aproveita a dividida e faz o segundo. 2-0. E não poderia faltar o dele. Leozinho, o baixinho, o pequenininho, o cabeludinho, sai do meio de campo e toca na saída de Giovani. 3-0 Thié Esportes. No cruzamento de Riquelme, Dudu perde gol feito. Fim de jogo no Papeleiro e classificação do Thié Esportes assegurada. Eric, infelizmente para vocês não deu hoje, o resultado não foi legal e acabou desclassificado da Copa Gazeta. Um bom jogo, conseguimos segurar bem o jogo, jogamos bem a bola, mas hoje não foi o nosso dia de se classificar. Até tomar o gol ali, como você falou, foi bem, né? Jogaram de igual para igual. Depois que tomou o primeiro, infelizmente, aí veio o segundo e depois o terceiro. E agora é se preparar melhor para o ano que vem e voltar para a Copa Gazeta. Para ser campeão. Vitor, vocês precisavam só do empate, mas conseguiram o melhor, venceram o jogo. Conseguimos a vitória, ainda bem, graças a Deus, que eu classificado para a Gazeta. E você foi bem no jogo, né? Sofreu um pênalti, depois marcou de pênalti também. Conta aí, como é que foi aquela jogada do pênalti? O amigo tocou para mim, daí eu falei, não vou chutar não. Eu fui conduzindo a bola, passei por não sei quantos, bati a cabeça no chão e felizmente fiz o gol. Tem que treinar muito, é só físico e graças a Deus tem que chegar na final. E como que comemora aí quando está classificado? Classificado! Classificado! Muito bem. Denis, nesse final de semana não fez a categoria sub-9, né, Denis? Fez a sub-11, né? Pois é, doutor. E a categoria sub-9 traz a essência do futebol, né? Eu fiquei contente esse final de semana. Eu sempre falo do Matheus Galdesani, que mora em Cordeirópolis, a família dele. Ele começou na Copa Gazeta também. Joga no Curitiba e, segundo informações da imprensa, já teria proposta do Santos e do Flamengo para levá-lo para uma dessas duas equipes, ou seja, a importância que a Copa Gazeta tenha um celeiro de novos talentos, sem sombra de dúvida. E sempre acaba aparecendo. Pois não, Edmar. Falando nisso, registrar também, o Denis sempre fala do seu Oscar, que é o pai do Roberto Carlos, e sábado ele esteve na Praça de Esporte João Ferraz, lá no Jardim São Paulo, fiz uma foto do seu Oscar, foi prestigiar a partida e no domingo a gente vai publicar. Olha que bacana. Você não colocou nas redes sociais? Não. Fazer uma matéria especial com o seu Oscar. Você vai segurar assim? Você vai conseguir? Seu Oscar, vou. Meu Deus. Denis, quanto tempo ele perde jogando baralho lá no Gran, em média, por dia, Denis? Não, mas não é todo dia. Não, ele investe. Vamos dizer, não perde. Doutor, olha, mais ou menos, ele chega lá umas 7h30. Não. Até umas 2 da manhã. Eu chego lá 10h30 da noite. Então, jogo das 10h30, 1h30. Agora conta, como é que foi aquele dia? Das 10h30, 1h30? É. Todo dia? Não, dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Então você pode se considerar um cara viciado. Ô, Denis, então como é que foi o negócio? Quer dizer que saiu a comida. Avisaram o Edmar. Edmar, tá pronto aqui. Ele não vai mais. Não frequenta mais o nosso espaço. Ah, não? Ele só avisa, eu tô com fome, traz um lanche. Aí a gente leva o lanche. Não sai da mesa. É lá. Não sai da mesa. E foto, e selfie pro blog, tudo as coisas. Olha lá, Roberto, que antissocial que ele tá ficando, tá vendo? Não, ele tá melhor. Porque lá ele se socializa um pouquinho, né? É gostoso. Lá é muito bom. É bom porque ele para de falar do Cartola. Então, mas isso aí é o seguinte. Eu não sei se o senhor percebeu, mas ele parou um pouco do Cartola. Né? Porque a curva dele tá igual ao Corinthians, tá na descendência. Então ele achou na tranca uma nova filosofia de vida. Não, tá feio, o Cartola tá feio. Mas já tá 44%. Tá feio.
E a Dani joga com você também ou vocês não jogam? Eu jogo com ela. Com ela? Com ela, mas ela não joga aqui no Gran, né? Porque ela mora em Rio Claro, mas ela joga comigo e joga muito bem. Joga muito bem? Quer dizer, muito ela é melhor no cartola, ela é melhor na tranca. Melhor no basquete. Melhor no basquete. Exatamente. Olha lá. Sou melhor que ela só no tênis de mesa. Ah, só. Ali ela não ganha de mim. Ali não ganha. Então tá bom. João, quando chove assim, é bom para pescar ou não, João Valdir? Depende, Beto. Se tiver frio como está, não. Mas se tiver um tempo quieto, sem vento, é bom de pesca. E se a água estiver suja, melhor ainda. É bom pegar bagre. Confere, César? Com chuva é bom para pescar sim, porque o rio ganha água, mexe com a oxigenação da água, os peixes se movimentam e saem para comer. Olha lá, João Valdir, você acertou uma. Pronto. Então tá bom. Eu vi agora uma charge sensacional. O senhor viu que o árbitro da partida ontem, Corinthians e Ponte Preta, caiu, né? Que é o Marcelo Aparecido Ribeiro. Aí tá escrito assim, o amor acabou. O corintiano que derrubou o árbitro, né? Aí tá escrito, o amor acabou. Ó, deixa eu mostrar muito bom. De novo aqui a produção, né, da Caçula Esportes aqui, ó. Né, com a participação aqui da Fundimasa, Microfusão de Aços, a GF, Galvanoplastia. Então aqui, então, essa é a nova camiseta da Supercopa Gazeta, edição de 2017. Com uma novidade aqui, você estava falando, né, Com uma novidade, o Leandro Viana acabou de passar para a gente via WhatsApp que a partir de agora as camisas da Copa Gazeta terão filtro UV. Quer dizer, mais proteção e mais qualidade para quem ganhar essa camisa maravilhosa da Caçula Esportes. As camisas da Copa Gazeta. Mais um motivo para você ligar para cá. Então, o que você prefere? Jogo de sábado à tarde, sábado à noite ou domingo? Participe da nossa enquete e você poderá ganhar uma dessas camisetas da Copa Gazeta. Continuando, vamos fechar agora a categoria Sub-9, os jogos que foram realizados lá no campo do Limeira. Aliás, fui conhecer, viu, Roberto, o novo sistema de iluminação do Limeira Futebol Clube. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O Osmar não está enxergando direito, ou quem forneceu aquele equipamento para ele, olha, que coisa gigante, que coisa gigante. Meu Deus, são 8 postes, né? Tem um poste a cada 30 centímetros. 8 torres, e olha, Denis, quando deve ter? Mais ou menos umas 4, 8, talvez 16 lâmpadas em cada. Não, é espetacular. Não, a coisa é de primeiro louco, mundo. Primeiro mundo. Virou um dia. É LED ou não? É, LED. Tá coisa então tá claro, coisa de primeiro mundo, César. Que bom, legal. Parabéns ao Osmar pelo investimento, mas você não deve estar chegando direito, viu, Osmar? Porque, olha, é muita iluminação. Mas parabéns. Vamos ao campo do Limeira Futebol Clube. No campo do Limeira Futebol Clube, pela categoria Sub-9 da Copa Gazeta, Limeira Futebol Clube e chute inicial, entrar em campo classificados. Na verdade, a briga era para a primeira colocação do grupo. Bola rolando no primeiro tempo no Limeira Futebol Clube, aos 6 minutos. O chute inicial chegou pela primeira vez, com perigo, com o centroavante Júlio César. Na sequência, foi o Limeira que chegou com perigo. Rafael cabeceou contra o próprio gol. Escanteio para o Limeira. Na sequência, o Limeira quase abriu o marcador. Aos 3 minutos, mais uma vez, o chute inicial no ataque com Gabriel, que perdeu a chance do gol. 0-0 foi o placar da primeira etapa. Início do segundo tempo, Júlio César, centroavante, fez 1-0 para o chute inicial. Na sequência, o chute inicial teve a chance de aumentar a vantagem. Aos 8 minutos, Vinícius Almeida aumentou para a sua equipe, 2-0 para o chute inicial. Estava impossível o chute inicial. Vinícius Almeida chegou com perigo. O chute inicial estava impossível. Vinícius Almeida, 3-0 para o chute inicial. A
A equipe do técnico Maicon Serres queria mais. Falta. Gabriel bateu para fazer 4-0 por time do chute inicial. Final de jogo no Limeira Futebol Clube. Limeira 0, chute inicial 4. Limeira e o chute inicial entraram em campo classificados. E a decisão era evidentemente, para aquele que seria o primeiro lugar. E o Limeira acabou perdendo, né? Como é que foi? A gente perdeu por causa do passe de bola, por causa de algumas falhas do goleiro. Isso... Vocês entraram em campo mais tranquilo, já classificado, ou queria de fato ser o primeiro colocado do grupo? Eu nem tô tão triste assim, porque a gente já classificou, era o que a gente queria, classificar. Daí a gente já classificou, mas a gente não conseguiu pegar o primeiro lugar. E a chuva atrapalhou alguma coisa ou não? Atrapalhou bastante. O campo ficou pesado? Ficou. Já entrou em campo classificado e você acabou marcando 2 gols na vitória do seu time. Como é que foi? Foi bom pro nosso time, ajudou nós a classificar para a semifinal. E os gols, como é que foram? Foi na jogada lançamento, aí deu nisso o gol. Agora é pensar na outra fase, né? Aham. Parabéns. Pela categoria Sub-9, Corinthians e Inter de Milão jogaram na manhã de ontem no campo do Limeira Futebol Clube e um bom público compareceu para prestigiar os garotos, apesar da chuva que deixou o gramado encharcado. O Corinthians, que jogava pelo empate, teve a primeira boa oportunidade. O meia Juan cobrou o escanteio e o goleiro Murilo afastou o perigo. Breno, do Corinthians, recebeu na entrada da área e arriscou, mas a bola saiu por pouco. O Timão mandava no primeiro tempo e quase abriu o placar. Na cobrança de falta, Guilherme bateu com força. Breno entrou na corrida e desviou com sutileza, mas a bola caprichosamente tocou no travessão, para a sorte do goleiro Murilo. Na etapa final, o Inter de Milão, que precisava da vitória para se classificar, foi muito melhor e buscou o gol o tempo todo. O volante Hugo arrematou de longe e obrigou a desviar para escanteio. Na cobrança de Pietro, a zaga corintiana afastou. Em outro ataque do Inter de Milão, o goleiro Pedro Fadel estava atento. Leonardo chutou de longe e o goleiro Pedro Fadel, mais uma vez, mandou para escanteio. A pressão era forte e o Inter de Milão quase marcou após uma bola que pipocou na área e saiu rente à trave. Em outra falta para o Inter de Milão, Pietro cobrou com categoria, mas a bola novamente bateu no travessão. Se entrasse, seria o gol da classificação. Com muita luta e bolas divididas com raça, o Inter de Milão buscou o gol, mas não conseguiu a vaga na semifinal, que ficou com o Corinthians, após um empate por 0-0. Os jogadores do Timão comemoraram muito a classificação aos gritos de classificado. Olha, foi um jogo duro, vocês lutaram muito, mas não teve jeito, né, Pedro? Aham. E você cobrou uma falta e o que aconteceu? A bola foi muito alta, eu fiz ela para cair e aconteceu e caiu no travessão. Aí, se aquela bola entra, vocês estariam classificados, né? Sim. Para que time você torce? Santos. E aí, o Santos vai chegar no Corinthians ainda ou não? Sim. Não vai. Quem que vai ser campeão, garotada? O Juan, vocês conseguiram a classificação, mas tomaram um sufoco no fim, né? Ali nós não estávamos conseguindo tirar a bola, nós não estávamos conseguindo jogar e tomamos sufoco ali no final do jogo. Foi muito sufoco, porque o segundo tempo o pessoal passou no campo de defesa de vocês aí, atacando muito, né? Nós quase tomamos gol, mas nós saímos com a vitória e estamos classificados. E agora na semifinal, vocês acham que tem condições de ganhar e ir para a final? Tem, vai ser um jogo difícil, mas nós vamos para cima e ganhar o jogo. É isso aí. E quem vai ser campeão brasileiro? Corinthians, e a gente também, esse Corinthians, né?
Muito bem, eu estava comentando aqui essa chuva que caiu lá no Limeira, acabou não caindo lá no Papeleiro, né? Quer dizer, choveu o tempo todo, aquele chuvisqueiro, mas aí e suportou bem aí, né? O gramado, né, Edmar? Com certeza. Legal. Fiquei feliz. Vamos então... Chama o imóvel pra Gazeta lá, viu? Ah, é? O Cruzeiro fez 2-1. Ah, é? É. E o Robinho gosta de fazer gol por cobertura no Allianz Parque, é impressionante, hein? Só que ele fazia a favor do Palmeiras, agora fez um por cobertura no Fernando Praz. Beleza, vamos lá então. Vamos lá. Os confrontos. Do Sub-9, doutor, que foram jogos de ontem, o chute inicial pega o Corinthians, quer dizer, filial versus matriz. Olha. É. O chute inicial foi o primeiro colocado do Grupo A com 9 pontos. O Limeira Futebol Clube ficou com 6. Eliminados o Brasil Soccer com 3 e o César Sampaio com 0. No Grupo B, o Tia Esportes, grande campanha, líder 7 pontos. Corinthians com 5, Inter com 2 e Atlético Paranaense com 1. Então, chute inicial e Corinthians numa semifinal. Tia Esportes e Limeira Futebol Clube jogassem na outra semifinal. E no Sub-11... depois a gente fala do Sub-11. Vamos, daqui a pouco vamos passar os gols primeiro. Bom, então quer dizer que teremos um alvinegro na final de qualquer maneira. De qualquer jeito, a escolinha chute inicial será representada na final do Sub-9. Beleza. Aliás, ela é a atual campeã. Faz um belo trabalho. Ela é a atual campeã. Muito bem, muito bem. Vamos seguindo aqui. Então, quer dizer, César, você ficou triste porque você torce pelo técnico do Verdão. Não é que eu fiquei triste. Não, agora você tem que sustentar o que você fala. Eu disse o seguinte aqui, a hora que passava o gol dos meninos, que eu só fico triste em relação a esse resultado, porque eu quero que o Alberto Valentim, técnico do Palmeiras, seja efetivado e continue trabalhando numa equipe grande. Agora, quanto ao placar do jogo, estou feliz da vida. Mas o Corinthians já é campeão brasileiro. Agora ele deu. Há muito tempo. Agora ele fala. Suspende a gruta. O Corinthians não ganha, a iluminação. mas eles ganham para nós. Então o corintiano não se preocupe, não. Fique tranquilo, gere a cabeça. Fica carilho. O título é nosso. Fica carinho. Não precisa mais chamar o mano. Que sufoco. A barriga tava roncando aqui, ó. Parecia um turbilhão. O Osmar já tinha encomendado as lâmpadas de LED pra gruta. Já. O que é essa história da gruta, João Valdir? Ele falou que ia ficar pelado na gruta. Dá 3 voltas. 3 voltas? É, se o Corinthians... Mas lá em cima, em volta da gruta. Imagina em bunda branca, não precisa nem de luz. Isso é flanelagem dos companheiros. Não, você falou. Lá na Gruta Azul eu vou. Aí sim. Boa escapatória. Então tá bom. Você vai comigo? Na Gruta Azul eu vou. Quem é que não vai, né? Vamos então seguir aqui com o nosso programa. Vamos ver se tem mais gente daqui a pouco. Prepare os abraços aí pra gente mandar aí pra rapaziada. E eu aqui vou ver se tem mais mensagens aqui pra nós aqui no programa desta noite. Vamos ver agora aqui. Essa aqui não dá para ler, não tá legal. Vamos ver uma outra aqui. O César Roberto querendo diminuir a contratação do Kaká sobre o São Bento. Isso é dor de cotovelo. Até o Ibis está zoando o Corinthians. Por que você falou isso, César? Não, eu disse que o São Bento... Eu ouvi uma entrevista do presidente do São Bento. O São Bento tem interesse em trazer o Kaká de volta para o Brasil e contratar o Kaká. É isso que eu disse. Tá bom. É uma notícia, uma informação. Boa noite, sou a Vanessa do Jardim Alvorada. Manda um alô para o Thiago do Corinthians Sub-11 e para o João Pedro do Chute Inicial Sub-9. Tá mandado um abraço aqui. Parabéns ao Guilherminho do Atlético, jogou muito no Sub-11 também. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa aqui. Boa noite a todos. Eu prefiro à tarde o jogo. Um abração para todos. Programa Chapéu. Ex-roupeiro da Internacional. Olha o Chapéu, nosso Joel. Verdade. Muito bem, está falando conosco aqui no nosso programa. Vamos agora então à categoria Sub-11. Esses jogos aconteceram no sábado. Em relação ao Sub-9, já eu gostaria de antecipar algo que muita gente já está sabendo, mas sempre é bom falar. Nós não teremos rodada da Copa Gazeta nesse final de semana. No próximo final de semana, os jogos serão no domingo. Teremos 3 jogos da categoria amadora e 2 jogos da categoria Sub-9. Então o Sub-11 só volta a campo daqui a 3 semanas. Por essa semana que vem a decisão do Sub-9 e depois a decisão do Sub-11 e aí sim a grande final que está sendo preparada para a nossa Copa Gazeta. Vamos então à categoria Sub-11, também conhecemos os semifinalistas da competição. Jogo de vida ou morte para Brasil Soccer e Tia Esportes no Jardim São Paulo.
Quem vencesse estaria classificado, além de eliminar seu oponente. O jogo começou veloz, com chance para o Thier. Enfiada de bola para Riquelme, que não alcançou. O Brasil Soccer tentou a resposta na sequência, sem sucesso. Cobrança de falta para o Thier. Veja que boa defesa de João Vitor. Olha a velocidade de Juninho, que passa pelo marcador, mas não consegue marcar, após boa defesa de Vinícius Amaro. Veja outra grande intervenção de Vinícius Amaro. O Brasil Soccer seguia tentando, e mais uma vez de longa distância. Tanto insistiu que conseguiu. Aos 17 minutos, Niquiel cobrou esta falta magistral, cheia de curvas. Vale a pena ver de novo. 1-0 Brasil Soccer. A pressão do time amarelo era grande. Veja mais esta chance. No finalzinho, Riquelme teve a chance também de falta para empatar o jogo, mas João Vitor estava bem colocado. Final do primeiro tempo, vitória parcial do Brasil Soccer por 1-0. Início de segunda etapa e logo de cara, aos 2 minutos, o Brasil Soccer aumentou. Passe em velocidade para Juninho, que desta vez, na cara do gol, não perdoou. 2-0 para os comandados de Júnior Lopes. Só dava Brasil Soccer. Hora de Du desperdiçar boa chance. Juninho estava impossível. Veja esta bomba para a grande defesa de Vinícius Amaro. E um dos gols mais bonitos da Copa Gazeta estava para acontecer. Veja que grande jogada individual de Natan, que só rolou para Diniz completar para as redes. 3-0 Brasil Soccer. Mais uma chance amarela, desta vez com Vitor Hugo. O Brasil Soccer estava impossível. Aos 12 minutos, após confusão na área, a bola sobrou para Ian, que apenas completou. Brasil Soccer 4-0. Olha esta sequência de chances, que culminou com o zagueiro do Thier salvando em cima da linha. Ah, Juninho, você estava simplesmente impossível. Aos 16 minutos, mais um gol do camisa 11 do Brasil Soccer. Veja novamente, 5-0 no placar. Fim de jogo no Jardim São Paulo. 5 para o Brasil Soccer, 0 para o Thier Sports. Com o resultado, o time de Júnior Lopes garantiu a vaga nas semifinais. Manuel, o time se esforçou, mas infelizmente não deu, né? Perdeu e infelizmente eliminado da próxima fase. A gente, primeiro tempo estava equilibrado, 1-0 para os caras. No segundo tempo a zaga caiu, parece. Não deu para, sei lá. Para você, o que fica dessa Copa Gazeta e da experiência para você jogando essa Copa Gazeta categoria Sub-11? Eu não sei, né? Porque se a gente tivesse ganhado aí para semifinal, mas não foi, seja o que Deus quiser, agora treinar, classificar pro ano que vem e tentar. Então agora é tentar no próximo ano, né? Com certeza. Niquiel, primeiro parabéns pelo gol. Agora, mais uma goleada e classificação para semifinais. É buscar o título agora, Niquiel? Obrigado pelo meu ótimo gol e para cima na semifinal e com tudo para nós ser campeão. E esse gol aí, hein? Você colocou uma curva na bola, enganou o goleiro. Como que você aprendeu? Me fala um pouco mais sobre essa cobrança de falta aí. Eu treino falta no Brasil, né? Aí eu tive a coragem de bater essa falta e confiei que eu ia fazer o gol. O Atlético Paranaense carimbou seu passaporte para as semifinais da Copa Gazeta Sub-11. Jogando sábado na Praça de Esportes João Ferraz, no Jardim São Paulo, o Furacão venceu o Corinthians pelo placar mínimo.
Com o retrospecto de uma vitória e um empate, o Atlético entrou em campo pela última rodada da fase de classificação, precisando apenas de um empate para avançar. Já o time comandado por Niltinho e Maicon Scherres precisava única e exclusivamente de um resultado positivo. Mas o Atlético Paranaense entrou em campo mais disposto. A única chance do Timão era nas cobranças de falta do zagueiro Bruno Roger. Nessa, o Becão mandou mal demais. O Atlético quase abre o placar com Vitor Hugo. Até que aos 19 minutos, Guilherminho cruza e Pedro Ribeiro marca para o Furacão, 1-0. O Corinthians sabia que apenas a virada lhe daria a vaga nas semifinais. Porém, as melhores chances foram criadas pelo Atlético. Aos 7 minutos, Pedro Ribeiro serve Guilherminho, que para na defesa do goleiro Matheus Milaré. O Corinthians desperdiça sua melhor oportunidade de empate aos 10 minutos, quando Bruno Roger levanta para a área e Lucas cabeceia para a defesa de João Vitor. Excelente, João! O Furacão era superior na partida e no chute de Felipe Natan, Matheus Milaré quase se complica. Aos 13, o esperto Guilherminho manda cruzado e a bola raspa a trave. Como Bruno Roger não estava bem nas faltas, o volante Thiago Henrique chama para si a responsabilidade e quase empata na bola parada. No contra-ataque do Furacão, Cauã vê o goleiro adiantado e tenta por cobertura. A entrada de Pedro Alexandre deixa o Atlético ainda mais ofensivo. Aos 19 minutos, Matheus Milaré pratica uma das defesas mais lindas desta Copa Gazeta. O goleiro defende com os pés a cabeçada frontal de Pedro Alexandre. Que milagre! Fim de jogo no Jardim São Paulo. De um lado, a alegria do Atlético Paranaense pela vitória por 1-0 e pela classificação para as semifinais. Do outro, a tristeza do Corinthians, que perdeu a segunda partida consecutiva e, consequentemente, a vaga para o Inter de Milão. Matheus, que pena o Corinthians ser eliminado logo de cara na competição, né? É uma pena, realmente. A gente ganhou o primeiro jogo e numa falha a gente acabou sendo eliminado hoje. A derrota para o Inter de Milão que acabou pesando, né, na segunda rodada. Daí se a gente empatasse, a gente ia jogar pelo empate. Daí bateu o nervosismo, perdemos 2 jogos e não deu. Agora eu gostaria que você falasse da defesa que você fez, a gente considera uma das mais bonitas da Copa Gazeta. O menino cruzou, daí o menino cabeceou, daí eu caí pro lado achando que ele ia lá, só que daí ele bateu no meio, daí eu tirei com o pé. Foi uma das defesas mais difíceis que você fez? Acho que sim. Alá, goleiro do Grêmio no meio de semana. Sim. Pedro, como é marcar o gol da classificação da sua equipe? Muito bom, né? Tem que ser sempre bom, porque nós trabalhamos em equipe sempre, no treino. Rosa treina a bola parada com a gente e é isso. Como é que foi o seu gol? O menino tocou pro Guilherme cruzou e eu cabeceei. Até onde o Atlético pode chegar? Até a final. Pode chegar até a final, se trabalhar junto e equipe. E vai ser campeão? Vai. Muito bem, muito bem. Parabéns aí então às equipes classificadas. Vamos então, Edmar, aos próximos confrontos. Vamos lá, do Sub-11 então, doutor. Nós teremos o chute inicial, que foi o primeiro colocado do Grupo A com 7 pontos, enfrentando o Inter de Milão, caçula da competição. O time do Marcelo Gomes se classificou, conseguiu vencer o Limeira Futebol Clube do Valdomiro Donizete Batista por 1-0. Então, chute inicial e Inter de Milão numa semifinal. Na outra, o Atlético Paranaense, que nós vimos aí, vencendo o Corinthians por 1-0, vai pegar o Brasil Soccer, que é o time comandado pelo técnico Laudenir Lopes. O Atlético foi o primeiro do Grupo B com 7 pontos e o Inter foi o segundo com 6. No Grupo A, o chute inicial em primeiro com 7 e o Brasil Soccer em segundo com 6. Com 6.
Tá bom. Grandes jogos, hein? Grandes jogos também e muito equilíbrio, né? Nós estamos acompanhando aí muito equilíbrio na competição também, pode dar para qualquer um. Roberto, antes da gente ir para o intervalinho, queria que você comentasse um pouco essa notícia que o Edmar deu do Neymar, que está insatisfeito, quer dizer, tudo podia acontecer com ele, menos vazar um tipo de informação dessa no começo de contrato, né? E para complementar, doutor, ele pintou o cabelo de verde hoje, postou nas redes sociais momentos antes do jogo do Palmeiras. Na realidade, o pai do Neymar chamou o Amaral, ex-jogador do Palmeiras, aquele que era coveiro em Capivari, ofereceu $3 mil pro Amaral, numa pelada para ele fazer com o Neto, para ele quebrar a perna do apresentador Neto da Bandeirantes. Olha só. Porque o Neto arrebentou o pai do Neymar dias atrás, né? E o pai dele fez essa proposta pro Amaral. Porra, e foi bem no Amaral? O Amaral deu risada, né? Falou, que isso? Pô, tem tão fácil aqui o Fernando Carvalho aí disponível aí. Tá aqui do lado, pô. Faz serviço gratuitamente. Faz serviço de graça. Pô, por metade do preço. Lá. Uma cerveja, uma coxinha, já taca no pau. Na realidade, se você tirar a família do Neymar, o pai dele e o empresário, eu acho que todo mundo foi contra essa transferência do Neymar. E todo mundo dizendo, uma boa parte dizendo, ele está indo lá para ser o melhor do mundo. Ele não vai ser o melhor do mundo no campeonato francês. Ele pode fazer, sei lá, 100 gols no campeonato. Ele não vai ser o melhor do mundo. E o Sheik lá ficou irritado. Ele pode disputar o melhor do mundo no Barcelona, mas lá não. Que no final de semana o Neymar postou uma foto com o Messi, o Soares, numa confraternização. Então, qualquer escapadinha ele vai para a Espanha. Eu nunca vi um jogador causar tanto problema em tão pouco tempo, né? Tão pouco tempo. Né? Mas sobe muito na cabeça, né, velho? Meu Deus. A forma com que ele chegou na França, vender lá 100 mil camisetas por mês e tal, sobe muito. João Valdir, você tem uma irmã chamada Beth? Odete. Odete? Um recado para o João Valdir. A Margarida do Abílio Pedro quer saber como está sua irmã Beth. Elas eram muito amigas. Tá tudo bem com ela, tá morando em Rio Claro. Margarida. Tá tudo bom. bem. Então, Um abraço para Margarida. Anotou errado aqui. Abraço ao João Valdir, o Josué de Lima, lá do Nossa Senhora do Amparo. Um abraço para ele também, muito obrigado. Um abraço ao João Valdir, Carlos Alberto Vieira, lá do Abílio Pedro. Opa, um abraço para todo mundo lá, o pessoal tá ligado com a gente. Como você, querido, não, João Valdir? Mas, Beto, eu sou o que sou. Tá certo, tá bom. Intervalinho, daqui a pouco tem mais seguinte esportivo. Sou um mito. Todos assim, né? Baterias Boa Vista. Tradição e experiência que você confia. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 e 3452-4959. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, na Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. Baterias Boa Vista. Rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região.
Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira, tradição e confiança que você conhece. Em pouco tempo, a atual administração realiza ações que melhoram a qualidade de vida da população. Por toda a cidade já se pode ver impostos bem aplicados e para continuar com o trabalho, todos precisam manter em dia seus pagamentos. Ficou mais fácil pagar os débitos da dívida ativa. Agora eles podem ser parcelados em até 120 vezes e a parcela mínima baixou para R$50. Negocie já os seus débitos. Ligue 3513-9132. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Ei, Denis, tá bom. Vamos rapidamente aos abraços, César. Vamos, Beato. Quero mandar um abraço à torcida do Nogueira, campeão da 3ª divisão do futebol amador de Limeira, a do Império, campeão da 2ª divisão, e também a torcida do Serrano, campeão da 1ª divisão do futebol amador de Limeira. Então, essas 3 torcidas, um grande abraço aqui do nosso Segunda Esportiva. E também ao Jorge, ele mora no Parronque, torce para o Palmeiras e não perde um segundo esportiva. Palmeirense e galista, o nosso amigo Jorge. Perfeito. Obrigado, César. Vamos lá, Denis. Doutor, um abraço para o Chapéu, que participou aí. Ele esteve lá participando da Copa Gazeta no Limeira Futebol Clube. O neto dele, o Pedro, joga na categoria Sub-11. Então fiquei muito contente de conhecer o Chapéu. Um abraço para ele que tem uma história aí na Internacional, né? Acompanha o nosso programa. E também para o Alfredo do Glória, outro telespectador, além dos 60 clubes que disputaram o campeonato amador, né? O César citou os campeões aí, mas foram 60 clubes que, numa instabilidade aí nesse ano que ia ter, não ia ter, todos participaram, contribuíram, foi muito bacana. Muito bem. João Valdir, obrigado, Denis. Deixa eu mandar um abraço especial aqui, César. Mandou um abraço para você também. O Renato Borali. Ô, Boralão. Mandou um abraço para você. Um abraço. Tá diretor da Inter, por sinal, né? Acho que está morando num sítio aí e de vez em quando ele vem para a cidade. E aí mandou um abraço para ti. E o pessoal do Estoril, o Negão, o William, o De Bahia e o... De Bahia. E o Creonêncio. Esse pessoal todo ligado aqui com a gente. Um abraço. Creôncio, desculpe. Tá bom. Vamos lá, Roberto. Obrigado, João. Meu abraço vai para o Wilson Oliveira, São Paulino, de 4 costados lá, que agora está respirando literalmente melhor agora por causa do São Paulo, saiu da zona de rebaixamento. O Tuti, que já de manhã ligou para mim dizendo que hoje era o dia, palmeirense deve estar sofrendo, que só ele. E, Beto, e parabenizar não só a Gazeta na tua presença, mas todos os participantes do Prêmio Gazeta de Literatura. A gente fugiu um pouco do esporte, mas é o pessoal merecedor. Não só a parte organizacional, mas todos aqueles participantes. Que é de lá que vai sair o futuro do nosso país, e não do futebol. Obrigado, Roberto. É isso aí. Vamos lá, Zimar. Vamos lá, então, doutor. Um grande abraço a Mary Moraes e a querida Marinês Moraes, felizes da vida com a classificação da Internacional. Um beijo para vocês duas. Um abração para a família do Lucas Douglas, que nos acompanha pela internet. Lucas Douglas foi o autor do gol da classificação da Inter. Parabéns, Lucas Douglas, e um beijão para toda a sua família. Um abração para o Renato Cetim, aniversário dele hoje. Opa. Filho do Osmar Cetim. Deu certo lá, viu, Renatão? Tamo junto. Um abração também para o Michel Zero Louco, fanático por futsal. Também faz aniversário hoje, ao presidente do Independente, Antônio Carlos Cellini, que nos deu um banquete ontem no Pradão. Chegamos para transmitir a final do Amador, um tremendo de um banquete feito por ele e pelo Felipe Ghiseline, que é o vice-presidente. Obrigado pelo carinho de todos vocês. E um abração especial e as nossas condolências aos familiares do Aldo Zotarelli Júnior, né, que foi por muito tempo dono da TV Rio Claro, foi por muito tempo dono do Colégio Integrado, dono da Rádio Excelsior Jovem Pan, meu primeiro patrão, o cara que me incentivou, que apostou que eu seria jornalista esportivo. Ele acabou falecendo hoje. Então, as nossas condolências a todos os familiares. Um dia muito triste para mim, gostava muito do professor Aldo Zotarelli Júnior, um dos melhores amigos do Pelé,
Sim. E Santista de Quatro Costados. Olha, tá bom, nossas condolências. Juntamos-nos as condolências aí. Muito bem. Tá no finalzinho, Denis? Faltam 2 minutos. 2 minutos. Só dá Palmeiras. Só dá Palmeiras, é isso aí. Só quem é que sobe. Só quem é que sobe. Então tá bom. Vamos agora às partidas finais aí da categoria Sub-11, os jogos realizados lá no Limeira Futebol Clube. Sábado, no Limeira Futebol Clube, Inter de Milão e Limeira Futebol Clube se enfrentaram pela última e decisiva rodada na categoria Sub-11 da Copa Gazeta. Antes do primeiro minuto, Vitor arrisca de longe e leva perigo. Este é o chamado corte providencial. No cruzamento, Juan quase chega. Davi trabalha bem. O Limeira Futebol Clube pressionava. Como ninguém chega, Davi trabalha novamente. No último lance do primeiro tempo, o auxiliar marca impedimento. Nada se altera no placar, 0-0 nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, Gabriel, jaqueta 10, perde chance incrível após carregar demais a bola. No rebote, o Wallace também tenta. Até que aos 3 minutos, no bate-rebate, a bola sobra para o Wallace, que bate com categoria e marca. Muita vibração do Inter de Milão. 1-0. João Pedro bate forte e Cauã faz boa defesa. Nicolas chuta e Davi pega com tranquilidade. Gabriel era o chuta-chuta do Inter de Milão. Gabriel. Cauã. O Limeira tenta. Pedro teve a chance para o Limeira Futebol Clube. Nos acréscimos, Gabriel chuta e Cauã pega. Fim dos trabalhos no Limeira Futebol Clube pela categoria Sub-11 da Copa Gazeta. O Inter de Milão vence por 1-0 e se classifica para a próxima fase da Copa Gazeta. Pedro, infelizmente o time foi desclassificado, vocês jogaram bem, mas não deu. O que faltou? Faltou oportunidade, né? A gente conseguiu no primeiro tempo, mas no segundo nós não teve oportunidade de dar chute no gol. Agora tem que trabalhar mais pro ano que vem. Sim. Treinar muito e treinar o chute também. João, o time se comportou bem e conseguiu a vitória. Qual que foi o diferencial do Inter hoje? Hoje foi a raça. Nosso time deu sangue e ganhou o jogo, o que eles não fizeram. Você acha que agora tem chance para a próxima fase? Sim. O time está classificado, você dedica para quem a classificação? Para todo mundo aqui que fez de tudo para nós estar lá. Classificado! No jogo de fundo, Arena Lopes e Chute Inicial se enfrentaram também pela categoria Sub-11 da Copa Gazeta. Era a terceira e decisiva rodada. Enquanto o Chute Inicial já estava classificado, a Arena Lopes dependia de resultados para se classificar. No primeiro minuto, Pedro Landgraf quase surpreende. Gustavo tenta. João Vitor seguia trabalhando. Baites cruza e Otávio quase acerta. Aos 16, no último minuto do primeiro tempo, Matheus chuta forte e João Vitor faz a defesa. Defesaça. Fim dos trabalhos nos primeiros 20 minutos pela categoria Sub-11 da Copa Gazeta. Chute inicial 0, Arena Lopes também 0. Na segunda etapa, Gabriel Baites chuta e a zaga corta. E a bola teimava em não entrar. Gustavo arrisca de longe. Até que nos acréscimos, Leandro trabalha, evita o cruzamento
e garante o resultado de 0-0 no Limeira Futebol Clube. Fim de papo e fim de trabalho. Chute inicial, classificado 0. Arena Lopes, eliminado, também 0. Rafael, na sua opinião, o que faltou para o time conseguir a vitória hoje? Faltou a gente chutar mais no gol, porque a gente teve poucas oportunidades lá na frente, mas no segundo tempo faltou chutar mais no gol, que a gente poderia fazer o gol. E agora tem que treinar mais para classificar o ano que vem? Lógico. Você gosta de participar da Copa Gazeta e por quê? Gosto porque, é um campeonato diferente dos outros. Gabriel, o que você achou do jogo que o time não fez o gol? A gente devia ter tocado mais, muitas oportunidades, mas a gente desperdiçou, muitos cruzamentos, eles cortaram todos. É isso aí, a gente podia ter mais posse de bola, não conseguimos, várias oportunidades, mas eles travavam toda hora que a gente ia chutar. O que você acha de participar da Copa Gazeta? Acho muito legal, porque é um campeonato que todos assistem, a maioria das pessoas, e tem várias pessoas que se destacam, inclusive alguns já se destacaram bastante, e é legal. Ok, tá aí o Sub-11, você já falou os confrontos, sim. Agora vamos falar um pouquinho desse Natal Solidário, né, Edmar? Legal, doutor, demais a campanha que foi sábado no Limeirão, hein? Muitos torcedores da Inter, a gente até agradece, levaram brinquedos novos e usados. Essa campanha tá um sucesso, o Moacir Baquião tá feliz, o Francisco também, o William, que é o Juan, da dupla Lucas e Juan, também muito feliz com a campanha, muito bacana. Você pode ajudar, tem vários pontos, cerca de 22 pontos espalhados por Limeira, para você levar o seu brinquedo, para você doar. Fazer uma criança feliz. Beleza, beleza. Denis, fim de papo? Lá no Allianz Parque? Fim de papo, empate 2-2. Corinthians fica 5 pontos à frente do Palmeiras, então os dois se enfrentam no próximo final de semana, domingo às 17 horas. Se o Palmeiras eventualmente vencer, ainda assim fica 2 pontos à frente o Corinthians. Viva o Mano. Perfeito. E viva o Mano Menezes. Viva o Mano. Olha, sábado à tarde, 85 palpites, César. Para sábado à noite, 51. E para domingo, 93. Então, domingo, né? A preferência dos torcedores para domingo. No caso, né, domingo às 4, domingo às 10, enfim, mas domingo. Deu o óbvio aí que a gente esperava, né? Pois é. Muito bem. Roberto, vamos lá então? São 5 camisetas, as novas da Copa. Nós teremos mais camisetas, porque não deu tempo ainda da caçula fazer tudo, né? Tá bem adiantado, viu, doutor? Tá bem quase adiantado. Metade do lote pronto. Olha que beleza. O Renan Lola, lá do Campo Belo, ganhou a primeira camiseta. O Edilson Júnior Cardoso, lá do Santa Eulália, ganhou a segunda camiseta. A terceira deve ser Yasmin Rebeca Moraes Rodrigues. Yasmin Rebeca Moraes Rodrigues, a quarta. Abílio Pedro. Do Abílio Pedro. Fábio Alexandre de Godoy, lá do Jardim Alvorada. Essa é a quarta, essa aqui é a quinta agora. E para Gabriele Santos Silva, lá do Adélia Cavique Agrota. Agora, o último, Roberto, muito obrigado pela ajuda. Vai para do Natal Solidário, vai para Edilson Pedro Pires, lá do Santa Eulália. Então, aqui os seus prêmios retirados na Gazeta de Limeira. Lembrando, na próxima quarta-feira, 9 da manhã, uma reunião rapidinha sobre a Copa Gazeta, né, Edmar? Os clubes estão convidados aí, os 5. É fácil. Serrano, Estoril, Centro Rural, Santa Cruz, Abílio Pedro, Império e Nogueira. Os 7 representantes desses times convocados para a reunião quarta-feira, 9 da manhã, na nossa Gazeta de Limeira. Já pega o regulamento, já vê o que pode fazer e tal, quantos jogadores podem inscrever. Dá tempo para o destaque final, César. Pois não, Beto. Olha, fala-se em Piracicaba que o jogo do próximo sábado, entre 15 e Inter, uma previsão de público acima de 6 mil pagantes. Então, torcedor da Inter, é pertinho, apenas 30 quilômetros separam Limeira a Piracicaba. Então, quem puder ir apoiar a Inter em Piracicaba no sábado contra o 15, vá, porque o babado vai ser louco. O torcedor quinzista vai invadir o Barão. Vai invadir o Barão. O babado vai ser louco. Então, você que é leonino, faça uma forcinha e vai lá incentivar a Inter. Porque no jogo de volta também aqui no dia 11, eles, pode ter certeza, eles virão com mais de 1.000 quinzistas para apoiar o Inhoquim aqui em Limeira. Boa noite, uma boa semana a todos. Denis, vamos embora. Doutor, se o Corinthians teve a lei do ex com o Luca, o Palmeiras também sofreu o mesmo com o Robinho, né, que marcou o gol agora
contra a ex-equipe o Palmeiras. Lembrando que o Corinthians joga agora em casa e depois fora. Palmeiras em casa e Atlético Paranaense fora. E o Palmeiras 2 fora. Vai enfrentar o Corinthians e depois o Vitória fora de casa. Muito bem. Obrigado, Denis. João Valdir. Após derrota, o Sport acabou perdendo por 4-3 para o Curitiba, de virada, Beto. E o Durval, zagueiro, teve seu carro apedrejado. Ele publicou nas redes sociais que essa não é a solução absolutamente para nada. Muito mais a favor do diálogo. Perfeito, João. Muito obrigado. Um abraço e boa semana a todos. Para você também. Ô, Roberto, vamos lá? Roberto, e o Palmeiras Sub-20 acabou vencendo o Corinthians na casa. Não sei se o jogo foi em Itaquera. Foi no Itaquerão. No Itaquerão, o Palmeiras ganhou por 1-0 no Sub-20. Agora tem a partida de volta, Palmeiras e Corinthians. Beleza, Sub-20. Obrigado. Ô, doutor, o Zico foi deselegante. Ele participou do programa da Tata Werneck, que é no Multishow, e aí a Tata pediu para ele escalar a seleção ideal dele, de 1 a 11, e uma seleção dos 11 piores jogadores que ele viu jogar. Ele colocou no gol Alex Muralha, que joga no Flamengo. Então houve um mal-estar entre os torcedores do Flamengo, aqueles que entendem que o Zico poderia colocar qualquer jogador, menos do Flamengo. E ele escolheu Alex Muralha. Que fase do Muralha! Tá bom, obrigado, Edmar. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.